Pois bem, eu vou até minimizar aqui, ó, para ficar mais em destaque. Então, essas linhas, ó, eu vou estar apontando para vocês, né? Essas linhas aqui, todas essas linhas, nós chamamos elas de faixas de preço, tá, pessoal? Inclusive a média. Inclusive a média faz parte. E quando você pensar e ouvir faixas de preço, saiba que são essas linhas, tá? Essas linhas são desvios, como vocês já viram também nas nossas bases teóricas, essas linhas são desvios e todas essas faixas entre elas, a gente vai estar chamando de faixas de preço. É um conceito basicamente de mercado, tá? Entre oferta e demanda. Então, eu vou dar exemplo aqui, eu estou nesse gráfico aqui do USD-CHF, e essa funcionalidade ela vai facilitar para vocês saberem aonde que está o preço naquele momento. É muito importante e eu sei que você vai se acostumar ao longo do tempo e depois não vai querer ficar mais sem ela. É uma forma de visualizar se está caro, se está barato, se está numa posição boa ou não para você estar operando, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Nesse momento, que eu estou marcando aqui, o preço estava na média de ouro, tá? A média de ouro é a média. A gente coloca esse nome porque é uma média que tem a ver com todo o nosso operacional. Então, o preço está aqui em cima dela, depois ele subiu e foi para esse desvio aqui de cima. Então, qual que seria a faixa que nós estamos falando? Essa faixa entre esse desvio e o desvio de cima. Então, aqui é uma faixa de preço. Esse outro desvio e esse outro acima, que eu estou marcando aqui, também é uma outra faixa. Então, nesse momento que o preço estava aqui, ó, próximo da média, ele estava numa tendência de alta. Você pode ver que a nossa média de ouro ela fica verde, representando que está numa tendência de alta, e ela se afastou daqui da média e foi para essa faixa de cima, que vamos dizer que é uma das nossas últimas faixas. Eu estou aqui num gráfico de H4. Então, a gente pode reparar que quando ela estava na faixa do meio aqui, na nossa média, era um preço interessante para se fazer uma compra. E quando ela estava na última faixa, já fica interessante você sair dessa posição. Claro, você pode segurar a posição, pode continuar o lucro também, ou fazer parcial, aí vai da sua estratégia, da sua gestão. Nós vamos mostrar algumas formas que a gente utiliza, mas é importante você saber que o preço vai estar navegando dentro dessas faixas, tá? Ele vai estar fazendo vamos chamar assim, o zigue-zague, ele vai para a faixa de cima, volta para próximo da média. Então ele vai fazendo esse movimento e quando ele está próximo da média, numa tendência de alta, ele está em uma região muito boa para você estar fazendo uma compra. Né? Então, essa é a importância da faixa de preço. Né? Vamos agora um pouco de conceito de mercado. Vamos usar um exemplo aqui de refrigerante que todo mundo toma, uma Coca-Cola. Uma latinha de Coca-Cola a R$5, um preço normal de mercado. Você vai numa lanchonete, você vai no supermercado, esse preço. Então, você acaba comprando, que é o preço que o mercado está trabalhando. Agora, você vai em outro lugar e essa mesma latinha que você sabe que está naquela faixa de preço está a R$15. Então, você automaticamente sabe que ela está cara naquele lugar. Né? Por quê? O mercado está trabalhando um preço de R$5. Então, você já pode, às vezes, deixar de tomar aquela Coca-Cola. A menos que você esteja com muita vontade, né? Muita urgência, você vai estar pagando esses R$15. Senão, você vai pensar, não, depois eu vou passar ali na lanchonete ali e compro mais barato. Então, é o mesmo conceito. Quando ele está próximo da média, né? Lembra aqui da nossa média de ouro, é um preço que ele está trabalhando, que o mercado está trabalhando naquele momento. Então, fica interessante para você comprar. Quando ele sai dessa média e vai para uma faixa muito distante, é o momento onde você para e repensa se você vai estar comprando esse ativo. Da mesma forma, a nossa ferramenta é feita desse jeito. Quando ele fica caro demais, já vai ficando com outra situação, né? Fica interessante até vender, né? A R$15 a latinha, fica até interessante você estar vendendo ela, se tiver gente para comprar. Então, esse é o conceito de faixa de preço. A gente separou essa funcionalidade aqui. Estamos falando aqui apenas sobre isso, nesse momento.
e esse conceito de mercado que é interessante você entender, de oferta e demanda. O preço muito caro, já fica interessante você vender, não só você ficar comprando quando está caro demais. E nossa ferramenta vai estar mapeando isso para vocês, né? Você pode estar olhando de forma mais clara a direção do preço, por exemplo, num gráfico semanal, mensal, aí você vai ver claramente que ele está numa faixa, né, muito fora da faixa habitual. Eu estou aqui com o mercado aberto agora e você pode observar que a nossa ferramenta acompanha e vai mapeando esse preço aqui. Repare que, independente do ativo que você entrar, você não tem que fazer ajuste nenhum, a nossa ferramenta faz automaticamente. Eu estou aqui nesse ativo, eu vou abrir, por exemplo, um outro ativo aqui, eu estou no SDCHF, vou abrir, vamos abrir aqui o ouro, por exemplo, que é um ativo totalmente diferente. Olha só como está aqui no nosso gráfico. As faixas de preço se ajustam, tá, pessoal? Não é um indicador, uma ferramenta como o pessoal acha por aí, não. E tem muitas vezes as pessoas têm dúvida, dá para usar em tal mercado, dá para usar numa cripto, dá para usar na B3? A nossa ferramenta ela se ajusta, então as faixas de preços elas são dinâmicas e automáticas. Qualquer ativo ela vai estar se ajustando. Se eu abrir aqui, por exemplo, um índice, um GR40, reparem que as faixas de preço são traçadas aqui, são ao vivo e dinâmicas, tá, pessoal? Então é um recurso muito útil, é fantástico você aprender a utilizar e tirar proveito das faixas de preço. Então, pessoal, essa funcionalidade da faixa de preço, ela faz a leitura em tempo real e a partir de agora, quando a gente falar sobre faixa de preço, a gente está falando sobre essas linhas aqui, o preço navegando entre elas, tá? Então fique bem claro, esse recurso vai ajudar muito vocês. Muito obrigado se você acompanhou até aqui, prestando bastante atenção. Qualquer dúvida, não deixe de fazer no grupo de membros. Muito obrigado e um forte abraço.